Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Eu estou de volta. Saudade de vocês. Bom dia, Dilza. Bom dia, Érica. Saudade de vocês. Bom dia, Marcelo. Gente, tava com saudade de vocês. Bom dia, Vitor. Ai, gente, como eu tava com saudade de vocês. Ó, eu não tô 100% ainda, mas eu não ia parar. Bom dia, Amanda. Gente, faz 2 semanas, bom dia, Carioli, 2 semanas que eu não faço a live do sábado, né? E, como vocês estão vendo, a minha voz não tá 100% ainda. E eu vim falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Porque se eu fosse esperar minha voz ficar 100% de novo, eu não sei quanto tempo que eu ia voltar, que eu ia ficar boa de novo. E se eu não ficasse? Eu pensei, e se minha voz não voltar? Eu vou parar, eu vou deixar de estar aqui, porque eu não estou com a voz que eu tinha antes, né? E se tiver um propósito nisso? E eu não tenho necessidade de aprovação. Não, se a minha voz não ficar como era antes, eu vou ficar me preocupando o que, é que as pessoas vão achar porque a minha voz tá desse jeito? Não. Então, assim, eu já desbloqueei isso. Eu não tenho uma necessidade de aprovação, de ficar pensando o que, é que as pessoas vão achar. Então, assim, eu vou falar pra vocês por que eu fiquei desse jeito, né? Porque lembram que há 3 semanas atrás, eu acho, 1 mês atrás, esse final de semana faz 1 mês que eu tô assim. E no início eu pensava que era uma gripe, né? Eu achei que estava gripada, estava tossindo, tranquilo. Passou 1 semana, na segunda semana, e eu vi que não estava normal, né? Então, assim, eu tive, há dois finais de semana atrás, uma crise de tosse. Um negócio, assim, surreal, inexplicável. E daí, no sábado de manhã, eu fiquei com... Tipo, na hora que eu tava tossindo, assim, me contraí, travou meu músculo das costas. E eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Porque uma tosse inexplicável. Eu já tinha tomado todos os remédios para tosse, para parar a tosse, assim. Não era remédio para gripe. Tinha tomado antialérgico. Tinha tomado remédio, assim, para tosse mesmo, para parar a tosse lá no centro cerebral que controla a tosse. Tem um remédio para isso. Eu tomei e a tosse não passou. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo, né? E assim, eu já desconfiava, já estava desconfiando que era algo emocional. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o celular tá apoiado assim no computador, eu não coloquei no tripé. Tá dando para me ouvir bem? Porque a voz não voltou. Coloca aí para mim, por favor. Bom dia, João. Tá? Pronto. Então, assim, e aí, depois dessas 2 semanas, eu fui no médico, na segunda-feira. E descobri, eu fui no otorrino, porque estava sem voz. Bom dia, Ju! Ai, que felicidade de vocês aqui. E daí eu descobri que não era tosse, era refluxo que eu tava. E era, como eu já desconfiava, totalmente ligado ao meu emocional. Por quê? Tinha algumas coisas pessoais que eu precisava tomar a decisão de fazer e eu não tinha feito, né? E aí eu precisava resolver. Então, o meu mundo caiu quando eu vi que realmente era o emocional, que eu estava com refluxo, que era uma somatização do que eu estava passando, das decisões que eu tinha que tomar, decisões difíceis que eu tinha que tomar. E eu tinha que agir.
Então, por isso que eu dei essa parada aqui. Vocês viram que eu tô, tipo, 2 semanas sem fazer live. Eu dei uma parada porque eu precisava cuidar de mim, né? Então, assim, eu queria falar para vocês um pouquinho hoje das lições que eu tirei disso, né? Porque, assim, eu tô aqui, eu falo da questão de mentalidade, da sua identidade, mas tem uma hora que você, já não sei se vocês conhecem, mas que eu indico para vocês um livro chamado Picos e Vales. É um livro muito bom, tá? Eu vou deixar aqui depois na legenda, na descrição do vídeo, o nome e o autor do livro. Picos e Vales. Então, assim, tem uma hora que a gente tá lá em cima, uma hora que a gente vai estar lá embaixo. Mas o que a gente não pode fazer é ficar lá embaixo no vale, né? Isso sempre vai acontecer. Por melhor que você esteja na sua melhor fase, você pode ir para o vale, você vai para o vale e depois você vai voltar para o pico. A gente não pode ficar preso no vale. E até tem um livro do Caio Carneiro que ele fala isso, o pai dele fala isso. Quando ele começou na área de vendas, Caio Carneiro é um monstro. E o pai dele alertava para ele, né? Isso passa, né? E você vai estar lá embaixo, você vai estar lá em cima. E a vida é isso, um sobe e desce. E isso porque eu estava muito bem, vindo numa pegada muito forte e de repente eu desacelerei. Eu tinha que desacelerar, eu tinha que dar uma parada e para cuidar de mim, para cuidar do meu emocional, para poder a minha voz voltar, para parar aquela tosse parar. A tosse parou, mas a voz não voltou ainda, né? E assim, tudo passa. Uma das lições de aprendizado que eu quero deixar para vocês hoje é: tudo passa. O bom passa, o ruim passa, né? E isso é importante a gente ter. E assim, eu quero agradecer, já que a Ju tá aqui na live, agradecer a Ju. Bom dia, Zilmara, pelo apoio que ela me deu. Quero também agradecer ao Eduardo, que é o meu mentor de negócio, mas que tem sido também o meu mentor para a vida, né? Eduardo é um cara muito maduro e tem me ajudado nessa fase, nessa construção, né? E a Juliana também. Ju, tá aí, Ju, se quiser entrar, ia ser ótimo se tu pudesse entrar. Deixa eu ver. Para falar um pouquinho, né? Da tua experiência também. Deixa eu ver. Tem uma pessoa que pediu para participar aqui. Eu queria que a Ju, manda uma solicitação. Tem uma pessoa que pediu para participar aqui, mas eu acho que foi errado. Cancela aí, por favor. Então, a Ju, tipo, eu tava bem mal e assim, em um dos meus negócios, tipo, eu dei uma desacelerada bem na fase que a equipe tava toda num ritmo muito acelerado. E eu comecei a me sentir culpada por isso, porque eu não tava no mesmo ritmo que tava todo mundo, comecei a me comparar. E aí, uma segunda lição que eu quero deixar para vocês é: não se sentir culpado, né? E se você a gente acaba se comparando, né? Então, assim, não se sentir culpado se você não tá no mesmo ritmo o seu grupo tá, ou se você. Deixa eu ver. Ah, gente, eu queria que a Ju entrasse. Peraí. Tá se comparando, né? Porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo e tá tudo bem, né? Mas eu fiquei me cobrando, eu fiquei mal por causa disso, né? Então, assim, não se cobra, tá? Não tô entendendo porque tá aparecendo essa solicitação aqui. Enfim. E um segundo ponto é esse, tá? E uma terceira
Uma terceira lição é a importância de você estar ligado com grupos de apoio, com seus mentores. Gente, e a importância disso, né? De você ter mentores na sua jornada, na sua caminhada, e de estar ligado com grupos, com pessoas que estejam na mesma frequência que você. Está aparecendo aqui para mim. Porque a Juliana, ela entrou aqui agora, foi super importante também nessa fase aí que eu fiquei, e com a experiência dela, com a vivência dela em outro negócio, né, que não é a minha atividade principal ainda, que eu sou dentista, para quem não sabe, mas a Juliana, pela vivência dela em esse outro negócio, conversou comigo, sabe, e me fez recuperar aquela energia. Não tá entrando, não sei, enfim. Mas a gente tem que entender que nós somos esse ser. Ela não está conseguindo porque tem outra pessoa que solicitou. Cancela aí, por favor. Ó, não tô. É para cancelar, porque uma outra pessoa pediu para entrar, mas eu tô cancelando e não tá indo. Deixa eu ver agora, vai. Agora. Vamos ver se a Ju entra. Aê! Toda Bom dia, inchada, bom Ju! dia. Então, eu tô falando. Não foi não, Érica, já consegui entrar. Então, Ju, dessa questão, né, que eu tava bem mal, assim, nessas últimas semanas aí, e aquela conversa da gente, né, da tua experiência, a importância da gente ter um grupo que esteja na mesma frequência que a gente, e da experiência, da tua experiência que você tem, que me fez dar aquele up, né, de a gente não se comparar, de que a gente tem o nosso tempo. Queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência que a gente É muito teve. bacana porque óbvio que a comparação vem, isso é uma coisa, eu acho que é até benéfica se a gente for olhar pelo ponto de vista de se movimentar, né? Mas aquilo não pode dominar a Aham. gente, não é que ele não deve existir, né? Tem muita Sim. coisa que a gente lida que vai continuar existindo. Antes de tudo, às vezes são mecanismos biológicos, não são nem tão racionais, então tem que saber lidar. Sim. E é legal estar nessa posição, porque, né, hoje, depois de algumas experiências para poder falar, porque também tem aquele conforto do que eu gostaria que tivessem falado para mim, né, em algum momento, porque Hum, às vezes você só se recolhe, né, lida, depois você vai para lida de novo. Então, estar entre hum, pessoas e num projeto específico que elas podem crescer mais do que você, muda uma chave na nossa percepção, onde você vai se confrontar que algumas habilidades suas em determinados lugares não são semeaduras na mesma velocidade dos outros, porque também tem isso. Então, não quer dizer que a pessoa é melhor que você em todas as habilidades, mas quer dizer que em algum eixo ela se orientou, deu certo para ela naquele momento, e pode ser que depois ela desacelere, como pode ser que você, né, faça pouquinho em pouquinho e seja constante. Então, eu estou nos últimos anos aqui isso. de como se fosse uma reidentificação por causa da maternidade. Então, o conselho que eu dei para a Má não foi ligado Hum, pela experiência passada, mas tinha uma frustração passada que eu já podia falar para ela, tipo assim, não precisa disso, né? Não é o caminho, você não vai encontrar muita coisa aqui e ficar ali não é um lugar comum para uhum, ela, por tudo que ela é. E é isso que eu acho que é um dos pilares que a gente pode falar aqui. Se você tem certeza de quem você é, das coisas que você tem que aprender e das coisas que você já aprendeu, você vai estar mais seguro em confrontar esses sentimentos quando eles vierem. Então, se permita, ele tem um sim. espaço, ele tem um ensinamento a te dar, mas ele não pode desabonar quem você é, todas as coisas que você fez.
Então, foi um resgate, mas mínimo, porque a Marcela é muito show de bola, assim. Ela é muito centrada, ela volta rápido, Ah, mas é aquela pescadinha. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer isso para você, mas você tem condições de fazer para alguém que você gosta, para alguém que você tá olhando. Você precisa dar uma puxadinha para a pessoa, para ela falar assim: ei, volta para cá, né? Você não é assim, volta aqui, é. vamos aqui de novo. E aí Aham. teve aquela teoria que eu falo que às vezes parece um céu e inferno. Contei pra Má ontem mesmo, depois dessa conversa, que a gente tá, né, ansiosa, tal. Para Sim. mim faltou, eu bati em ponto, mas faltou uma qualificação, uma pessoa, ou seja, na minha organização ontem, para eu Uhum. crescer, eu precisei entender sobre a maturidade das outras pessoas no negócio. E isso é um tempo também de espera. Não basta Uhum. você semear, você também tem que esperar as pessoas florirem. E eu tenho outros aspectos Isso. da minha vida que também estão assim. E isso gera uma outra frustração, porque daí Uhum. você se cobra do tipo, será que ela podia ter feito mais se eu Isso. tivesse dado algum estímulo? E olha na contrapartida, a Má me agradecendo Aham. de que ela se sentiu bem estimulada por uma conversa. Então, gente, a gente precisa Sim. agir. A É. gente vai plantar, a gente vai colher. Só que você tem ajustes, toda hora você consegue fazer ajustes dessa rota. E negar aquilo que você está sentindo e só ir vai ter uma cobrança mais pesada. Negar aquilo que você é vai ter uma cobrança mais pesada lá. Então, essas duas pontas, né? Estar em si, estar seguro de si, continuar, é muita teoria da Dory, do peixinho lá, do Nemo, né? Tipo, continue a nadar, tem que ir. Às vezes a gente não sabe muito bem para onde. E eu falei que eu, nessa parte da maternidade, eu tenho algumas falas agora, a gente até brinca aqui em casa que eu virei a mãezona mesmo, porque as pessoas estão me dando essa característica. Mas é porque a maternidade, para mim, foi uma coisa que eu não planejei. Eu amo os meus filhos, mas eu não planejei para tê-los. Aconteceu um, depois veio logo em seguida outro, e você não esquece quem você é que você vira uma nova eu, e você fica numa página tão em branco que a gente não consegue ir lá puxar quais características que tem que vir conosco e quais não fazem mais sentido ser você, Isso. né? Então, nesse Uhum. processo de construção, se eu conseguir ter uma empatia com as pessoas e não comigo, eu me vi, eu acho que eu posso usar a palavra obrigada, no sentido muito assim, do tipo, ou você agora fica com você, ou isso aqui é um penhasco, e você pulou de cabeça e não tem o que fazer, vai se estrepar. Porque é diferente de um fundo do poço, de um fracasso quando é profissional, alguma coisa assim. Então é mais profundo, porque mexe muito e mexe enquanto você tem que estar aprendendo habilidades. Você não pode falar assim pro seu filho: ó, eu vou ali me redescobrir, eu vou fazer um período sabático, você para de crescer, não desenvolve, que eu já volto a cuidar de você, porque é tudo na minha vida, né? É tudo junto. É Então, tudo esse junto, né? resgate da maternidade é muito intenso. Esse resgate que a maternidade pede para você fazer da sua essência é muito intenso, mas ele tem um chamado de urgência, que parece que todas as outras coisas que você quer fazer e não deu, que está na hora de fazer, porque daí não é mais você que está perdendo, né? Tua família está perdendo se você não está no seu pleno potencial. Isso. E de novo aí vem a frustração, a Uhum. ansiedade. Você precisa ter em si de que, independente de tudo que você possa fazer, fazer em conjunto e saber pedir ajuda é muito bom. Necessariamente você não vai ter uma Isso. Marcela, uma Juliana que vai É. ter um olhar e vai te estender a mão. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer sempre com várias pessoas porque somos assim. Mas se você der pistas, né, você sempre pode achar uma rede de apoio, pegando a palavra que é muito conhecida na maternidade. E quando a gente gosta das pessoas, como é o meu caso com a Marcela, você vai querer cuidar, você vai querer olhar, você vai fazer essa manutenção. E aqui eu acho que é a última fala que eu queria passar para você, Má. A gente precisa fazer uma manutenção dos cuidados, porque eu acho que a gente às vezes se empenha em uma determinada época, por uma situação específica de vida, em se olhar, se cuidar e ficar em plena forma. Daí aquilo parece que vai caindo na curva e você vai ter outra sensação de Sim. perda de novo. Tipo, nossa, por que eu deixei de fazer isso? Então, somos adultos, tem coisas que não Isso. vão ser quando a gente está bem. Tem que ser todo dia, né? Você tem que achar a sua alta Uhum. performance, às vezes, em coisas que você não está querendo fazer, que você não está querendo pensar. Só que na outra ponta, todas as que você sabe fazer, que você faz bem, que são necessárias, você já colocou, você também não pode parar. Equilíbrio é tudo, mas a disciplina é É. a mãe desse balaio todo aí, né?
Constância e disciplina, né? Porque a gente tem hora que vai acordar. Eu tenho aprendido muito na questão do treino físico. Tem hora que eu acordo, eu não quero ir para academia. Às vezes está chovendo, tá frio. Eu falei, mas eu vou. E porque a gente tem que fazer o que tem que ser feito e não só o que está com vontade. E isso traz ensinamentos. Eu já falei aqui outras vezes que a questão de estar treinando, de ir para É, academia também é um treino mental, não é só o físico. Porque, como eu falo, a gente é um ser sistêmico único. O emocional, o físico, o espiritual, está tudo interligado e a gente tem que estar é. ajustando e E a gente tem continuando. que se permitir, Mas porque quando você faz sua parte, às vezes parece que até uma parte egoísta do tipo, ah, mas quando você tá falando do treino, quando você tá falando disso, 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 você tá falando só da sua auto-performance. Então, só que pra gente cuidar dos outros, a gente servir aos outros, pra gente ter a nossa organização espiritual, todos os outros pilares que vem espiritual, família, trabalho, todas as outras coisas, você não pode estar refém dos teus mecanismos biológicos, de todas as outras coisas que estão aqui. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de equilíbrio emocional, não tem como um corpo que não se movimenta, com uma mente que não se abastece, ela conseguir estar em pleno equilíbrio, principalmente com sua parte nutritiva, que pode estar deixando você um ser à parte do que você pode ser de tão intoxicado, então problemas que você tem. E eu vejo isso, e hoje eu tenho uma fadiguinha, assim, já um cansaço, porque eu tô aumentando faz 3 anos, né? Assim, diretão. E eu falo assim, uhum. caraca, eu faço um push de energia, eu tenho que ter essa consciência de que eu preciso mais, tudo. Às vezes eu quero negociar, tô cansada, dá aquelas enxaquequinhas ruinzinhas assim. Hoje é tudo com óleo. Mas eu não era assim, então eu podia fazer muito mais, né? Ai, você não sabe, meu primeiro óleo que acabou 90 dias aí de negócio é o tangerina. Primeiro porque eu manipulo os blends, né? Ele vai em muitos. Mas segundo, porque é um óleo de amor, assim, né? Laranja doce e o tangerina, para mim, Isso. são os cítricos da minha vida, assim. Eu adoro, amo. Gente, os benefícios dele, nossa. Então, assim, essa parte de fazer, fazer porque tem que ser feito, é porque você quer servir melhor. Então, não é nada egoísta. Na verdade, é uma situação praticamente de você aceitar que existe um servir, seja uma sociedade, tua família, o que você entender por esse servir, porque é o movimento da vida, é dar e receber. A gente aprendeu isso já de diversas formas, independente da sua crença. Você já entendeu que é um jogo, né? E muitas pessoas estão sentindo que estão só dando, 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 que não está conseguindo ter esse retorno. E tem muita gente que está aguardando, mas não pede, também não dá. Então a coisa não tá equilibrada. E a gente É, tem esse não projeto flui. e que faz a gente É, ter essa consciência, né? Calma, é isso. Vai um pé, depois vai outro. Coloca o pé que a coisa acontece. E aí confia, só confia. e é, um dos motivos de eu estar aqui é esse, né? Tipo, a minha voz não está 100%, mas eu falei, teve gente que me falou essa semana, lá no meu consultório, doutora, você influencia muita gente, não pare, né? Então, assim, eu tenho as meninas aqui que todo sábado estão aqui, que espera, né? Então, assim, eu não tinha que ter necessidade de aprovação, o que é que iam achar da minha voz, É. porque isso é o servir. Sabe que está acrescentando na vida das pessoas em várias áreas. Então, não, a gente não pode parar. Mesmo que não esteja no 100%, mas vai. Continue a nadar. Continua, continua Não, a nadar. eu tô meio poética em uma situação e eu falei com o Edu ontem, agradecendo ele do mês tal, que eu ia descansar. Eu falei assim para ele que se fosse pelos benefícios, eu já não desistiria do projeto de qualquer forma, né? Ele estava preocupado em eu não ficar focada só no que não deu e não agradecer o que deu. E eu tô muito, graças a Deus, esses últimos tempos. Eu lido com as minhas coisas, mas assim, eu tô com aquele pensamento de obrigado, obrigado, vendo tudo o que aconteceu, é muito obrigado e tal. E aí eu falei, né, para ele, falei assim, se for só pelos benefícios particulares, né, que são muitos e que são muito legais e bacanas, porque é minha família, eu continuaria de qualquer forma. Mas pensar, se você colocar hoje na sua cabeça que ao deitar e levantar amanhã, que a gente já tá aqui acordado, vamos fazer exercício por amanhã. Pode ser que alguém acabou de orar aquela noite, tá aguardando você chegar na vida dele para ser a mudança, né, que você precisa. E aí, por qualquer coisa, você não quer, É, por qualquer motivo, por qualquer coisa que você podia ter se virado para conseguir, você não foi atrás.
dá um peso, não é essa sensação que a gente quer passar, mas eu tenho esses mecanismos de fazer isso para mim. Então eu não posso parar porque eu vou chegar nas pessoas que estão me pedindo. Eu estou pedindo algumas pessoas para compor um time comigo, né? A história do estar com a vibração semelhante. Então eu preciso estar bem para chegar a essas pessoas que às vezes elas não estão tão bem. A gente vai mostrar o caminho, elas vão vibrar alto comigo e vamos continuar. E a coisa acontece, gente. Tem aqui a Marcela, tem a Ju para provar. São pessoas que eu gostaria muito de já ter amizade se não fosse esse negócio. Só que o negócio facilita tudo porque ele tem coisas que vão atrair pessoas comuns, né? Incomuns, com coisas incomuns Isso. entre elas para fazer acontecer. Então a gente precisou se permitir. E eu falo assim, até o fato de eu ter negado esse projeto por alguns anos foi bom, porque se eu tivesse chego antes, eu não estaria aqui. E eu só sei ser feliz estando aqui com as pessoas que eu tô. Então, que bom que foi nesse momento, né? E tem sido as pessoas, assim, pessoas maravilhosas, né? Que a gente tem se conectado. Eu falo, às vezes eu falo gratidão pela equipe, gratidão por todos vocês, né? Que a frequência, a gente tem uma frequência alta e tá chegando gente com frequência alta. Isso é maravilhoso. E assim, doida para te encontrar Super, super. Vai pessoalmente. ser aquele abraço, como Assim, eles a falam, gente sabe. abraço terapêutico. Tem que ser um abraço de mais um minuto, porque a gente vai Aqui, descarregar é, tudo que a distância, isso, né, deixou sem acontecer. Porque o online é isso. maravilhoso, o WhatsApp, assim, para isso. Eu não gosto do aplicativo porque eu tenho que viver minha vida lá dentro, porque eu trabalho com outras coisas e é tudo ali. Eu fico louca. E eu fico assim, nossa, como seria uma vida sem WhatsApp? Não, eu Aham. preciso dele, mas eu não gosto dele. Mas para essas coisas é maravilhoso. Agora, a hora que a gente for se ver, até o Cadu falou para mim, que é o meu marido, né? Falou É. assim: nossa, você vai continuar crescendo agora só para poder fazer uns eventos, ficar uns dias lá com a Marcela. Eu falei: manjou tudo já, agora a minha malícia, Vai. E count né? doors and Só os stars. piores. Pois é. Mas feliz, feliz, Ju, por tudo, assim, e assim, se a gente não tiver, Ju, esse controle emocional, essa questão também, tipo, ontem acabou, zerou o jogo hoje, né? A gente começa de novo. Então, é de novo e a constância, a constância. Então, até eu coloquei aqui, se a gente não, se, a gente tem que se conhecer, né? Essa questão do autoconhecimento, porque muitos comportamentos são consequência do que a gente viveu lá atrás, né? E a gente tem que trabalhar isso porque e entender quais são os gatilhos que levam a gente a certos momentos não estar bem emocionalmente, a ter certos comportamentos. Então, eu sempre falo aqui no meu canal para a minha audiência a importância do autoconhecimento para poder a gente se entender É, e poder não parar, né? Continuar. Eu sempre falo aqui, não para, não desiste, é, não para, não desiste, né? Mesmo que a hora vai ser pico, vai ter vale, vai ter pico de novo e a gente exatamente. tem que E continuar. com cada vez mais consciência de si, você vai mudando esses picos e vales e parece que vai desbloqueando, né? A história do isso Exato. desbloqueou um medo meu, é assim mesmo. Tem coisa que a gente tá falando aqui que você vai ter coragem de olhar e começar a lidar daqui a anos, porque tem muita coisa envolvida, é, de novo, na sua nutrição, na sua qualidade hormonal. Tem um monte de coisa hoje que pode não estar apitando, não ser um problema, então você não tem essa percepção de melhorar. Mas cada vez que você se conhece, vai procurar a sua performance mais alta, vai procurar facilitar a sua vida, que parece que no começo você quer inventar moda, enfiar um monte de coisa que, nossa, para outras pessoas não faz sentido nenhum, mas você está visando facilitar. Tem coisas que podem ser mais simples. E aí você vai falar, nossa, e era tudo isso? Eu tive, só para você ter uma ideia, eu tive uma coisa aqui na minha cabeça que eu sempre tive desgaste na tireoide. E na gestação da minha primeira filha eu tive que fazer, inclusive, uma reposiçãozinha, porque ficou ruim mesmo. Na verdade, reposição não, eu tenho o contrário, eu tenho mais, né? Então, eu nunca É, conectei para mais. E aí equilibrar. eu fiz o controle. E aí eu sempre trabalhei com indústria de perfumaria e cosmético. Eu fui gerente de multinacional aos 23 anos dentro da indústria de perfumaria e cosmético. Até aí tudo bem. Daí você está estudando sobre os óleos essenciais e faz tempo que eu não estou usando perfume direto na pele por causa da gestação. E combinou de que mesmo que eu estou desgastada fisicamente, vamos pensar assim, né,
com tudo isso, porque se amamenta, porque você come ruim, não tá se exercitando como merece, sei todos os meus BO, né? Aí você vai falar, tá, mas a tireoide não devia estar agora muito ruim? Ô, Mai, eu comecei a olhar os estudos científicos mostrando como a gente se envenena usando tudo direto na pele. Tomando banho de perfume, tomando banho de hidratante. E eu comecei a associar que como eu saí dessa indústria, diminuí o uso e foquei em mais coisas naturais pela maternidade mesmo, não posso tomar um banho como eu tomava de perfume e pegar o meu filho no colo para mamar, vou matar ele, né, coitado. Ele fala, não sei se eu respiro para mamar ou se eu vou sobreviver. Enfim, calhou de eu não ter essa coisa mais. Aí eu falei, caraca, eu acho que eu desbloqueei isso aí. Eu comecei a limpar o corpo e tô tendo esses benefícios agora. Aí, quando eu fui passar um perfuminho da Catei do Cadu, eu olhei, gente, falei assim, ó, mentalidade já muda. Antes eu tomava aquele banho porque tinha que cheirar, tinha que falar da empresa, né? Eu tinha orgulho de falar que eu era gerente da multinacional. Aí passei só um pouquinho de nada na roupa, porque na roupa não me intoxica, não vou passar mal. Então são essas coisas. Lá atrás eu não tinha que saber disso, não fazia sentido. E se eu soubesse lá, eu ia ter um parafuso. Mas hoje, cuidando de mim, procurando as coisas de maneira mais natural, né, para olhar para a família, já mudou. Então é a história do calma que quando você estiver pronto, a coisa acontece. Estar aberto, tomar a decisão inicial já é muita coisa, mas principalmente tomar de novo as decisões de se manter, né? Eu acho que isso que a Má passou, algumas coisas que eu ando passado, é para colocar aquilo na rocha do tipo assim, é continuidade. Então deixa eu tomar a decisão de novo, porque você só não vai como se fosse um fluxo. Isso não é uma vida legal. Você tem que ter autonomia sobre as suas decisões e responsabilidade sobre elas. Então tem hora que você precisa de novo bater e falar assim, não, tô aqui comigo. Se bate assim, se toca, se sente. Então bora, então deixa eu reafirmar esse compromisso, porque é relacionamento consigo mesmo, relacionamento com as pessoas, precisa de renovação de votos. Tem gente que só vai vivendo a vida, começa sozinho, termina sozinho e nunca foi teu melhor amigo. E tem hora que você vai discutir com você mesmo, tem hora que você vai dar uma pilhada, você vai falar assim, ai, que menina imatura, eu vou dar um soco na cara dessa criança ferida que tá aqui, que tá me enchendo o saco. Pode fazer tudo que você quiser, pode pensar o que você quiser, você só não vai externalizar, porque você não é essa criança, você não é um coitadinho, uma vítima. Se você estiver nessa situação refém da vida, você não tá vivendo. Você tá coexistindo na sombra de alguém, na sombra de um evento, sabe? Você tá vivendo de migalha e você não tem necessidade disso. Não tem. Ninguém tem. Ai, maravilha. Essa fala é maravilhosa. Depois eu vou recortar esse vídeo, vou colocar só esse. Bota um filtro pra mim na edição, pelo amor de Deus. Mas é isso, assim. Mago, maravilhosa vou deixar você, você Ju. terminar aí Feliz seu rolê, demais senão eu de fico aqui estar batendo um conversando papo com contigo. você. Já foi. Não, já foi, a live já foi. Era isso tudo que eu queria falar. O tempo do aprendizado. Eu estou falando das lições que eu tirei dessa fase. Tipo, Nossa. foram 2 semanas que parece que foi um ano, né? Mas, assim, o tempo do aprendizado, da gente se conhecer, de se manter conectado com a gente mesmo, o autoconhecimento, né? A importância do autoconhecimento, a importância de a gente ter um grupo, de ter mentores para poder a gente continuar. A gente tá lá fraquinho e vai lá, pega a gente, não, bora, continua, né? Tudo isso que a gente conversou era realmente o que eu queria falar para o pessoal hoje. O que mais? Entender que somos sistêmicos, né? Estamos integrados da nossa mentalidade, do amadurecimento da mentalidade, enfim. Era isso realmente que eu queria passar. Não tem Ai, nem o que falar caí de mais. gaiato lindamente aqui. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. É um prazer estar com Foi, você. cara de sono. Gostando Acabar de não, acordar. literalmente, Você, eu peguei o você celular nem me na avisa, cama né? e Me pega de saí, vim pro outro surpresa. quarto que não tem ninguém dormindo nesse aqui. E aceitei, falei, vamos lá. Não, tem que ser. Destrava aí, desbloqueia. Obrigada, viu? Gratidão. A gente se fala. Vamos depois marcar uma Então, coisa aí pra gente eu que conversar agradeço. de novo. Sim, certo. O mastermind lá Vamos, daquele vamos, grupo, vamos. lembra? Nossa, Daquele podemos projeto. trazer novidades bombásticas para É, você, aquelas assim, um spoiler, segura. isso. É, pois é. Um beijo. Tá bom, Bom obrigada, dia, Ju. gente. Gratidão. Vão lá e arrasem. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, vocês viram como a Ju é maravilhosa? Pois é. Então,
É isso. Nós temos que estar conectados com as pessoas dessa frequência. Tem que estar com frequência alta. Mesmo que em algum momento você desacelere. Ó, a outra maravilhosa que entrou aí, Marília. Vou marcar a live, tá, Marília? Para a gente fazer, continuar aquele projeto. Eu estava falando aqui que não fiquei bem umas semanas aí atrás, por isso que eu dei uma parada, desacelerei, mas já estou de volta. Já voltei com tudo agora e a gente vai dar continuidade nos projetos. Desistir jamais, jamais. A gente desacelera, mas não desiste. Dayana, outra maravilhosa também que está aqui com a gente, sempre junto, já fez, foi palestrante lá no Despertar, no evento. Então, assim, gente, o network, sabe? Se conectar com pessoas que vão te levar para o próximo nível. É isso. Mas a mensagem de hoje já foi passada. É, como a Marília entrou aqui, a gente vai começar uma série de lives que vai ser o esquenta do nosso evento. A gente vai ter um evento dia 2 de setembro, eu acho, é 2 ou 3 de setembro, e a gente vai ter muita gente boa aqui falando sobre identidade, falando sobre reconexão. A gente, o evento, né, a imersão, reconexão, vai acontecer em setembro. Então, Marília é uma das organizadoras do evento, junto comigo e com a Marília Barros. Então, vou fazer a agenda de lives, vou colocar aqui para vocês, vou falar, combinar com o pessoal, mas gratidão demais de vocês estarem aqui. Como eu falei, minha voz não voltou 100%, mas vai assim mesmo. Não vou esperar ficar 100% não, tá? Obrigadíssima por vocês estarem aqui nessa manhã chuvosa de sábado, para quem está em Pernambuco, né? A Ju está em outro estado. A temperatura não deve estar muito alta também por lá, mas fico feliz demais de vocês. Próximo sábado estarei aqui novamente, mas provavelmente antes disso a gente vai ter algumas lives com colaboração, collab com outras pessoas, tá? Beijo, gratidão por vocês, ótimo final de semana e fiquem atentos que aqui não parou, tá? Tchau, tchau.